O poder da oração que eu vou colocar para a série. Hoje eu fiquei à tarde estudando um pouco sobre oração. Confesso que tem coisas que até eu me surpreendi, que eu não sabia que tinha. Eu já vi estudos de oração falando da eficácia da oração, do poder da oração. Eu já vi pessoas falarem sobre os tipos de oração também, de acordo com os propósitos que eles foram feitos. Mas o Espírito me levou a fazer uma proposta diferente. Amém, amados? Que é o que, pastor? Eu vou pegar todas as palavras que são usadas no hebraico para oração. E nós vamos estudar todas as palavras, ver o contexto que elas são inseridas e o que elas significam no original, para que a gente possa entender quando a gente entrar no nosso momento de oração, no nosso quarto de oração, como diz o Senhor, e fecharmos a nossa porta, a gente poder entender o que a gente está fazendo para com Deus e para com o próximo. Quem pode dizer amém? Né? Eu me espantei hoje quando eu fui procurar as palavras e eu descobri que são 5 palavras que estão envolvidas com oração. Então, por isso que eu falei, eu devo levar uns 5 ou 6 cultos, que eu acredito que eu devo fechar com o Pai Nosso, que é a oração sacerdotal, que deve cobrir todas as orações do Antigo Testamento. Amém, amados? Mas é bom que a gente vai identificando todas as chaves, para quando a gente olhar para o Pai Nosso no final, eu creio que a gente já vai ter o panorama bem claro do que Jesus quis propor. Vocês estão comigo? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, mas para que orar, irmão? Né? Então vamos lá. Pode passar, por favor. Vamos lá. A igreja começou em oração. Né? Jesus veio, morreu, ressuscitou. Estamos celebrando, né? Hoje era o dia de ceiar, de comer um cordeiro. Até lembrei do Moisés, do pai da Camila, né? Que sempre faz um bom carneiro, um negócio, né? Então, é o dia de fazer aquela refeição. Amanhã, vocês sabem, né? Seria a paixão, como a gente viu em todas as outras coisas, até a gente começar a festa das primícias com a ressurreição de Jesus. Vamos estar celebrando tudo isso nesses dias. Amém, amados? E a igreja passou por tudo isso, depois quando eles estão prestes a chegar em Pentecostes, 10 dias antes ou 7 dias antes, tem que ver bem, né? Eu ainda não tenho a convicção exata disso daí, tem que fazer as contas lá. Mas uns dias antes, a Bíblia fala que eles se reuniram em um só lugar, todos juntos, e leia comigo aqui o versículo de Atos 1,14. E todos estes... Uau, então a primeira coisa que a igreja fez antes do Espírito Santo descer é que eles perseveraram. Não entendi, eles perseveraram em quê? Em oração. Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, e você, irmão? Você tem perseverado no quê, hein? Sabe, a gente persevera em ganhar as coisas, a gente persevera em conquistar, a gente persevera. Quem é solteiro? Então solteiro geralmente ele persevera em estar com um físico bom. Não é verdade ou não? Ou ele persevera em buscar recursos, ou ele persevera em achar uma namorada, uma esposa, não é assim? Tem uns irmãos que, né, é um do texto, vamos lá. Jesus disse... Calma, nós estamos muito fracos na oração. Jovens, prestem atenção ali no texto, vamos ler o texto bíblico aqui, ó. Olha lá, atenção, vamos ler o texto bíblico juntos, que vocês fazem mais força que eles lendo. 1, 2, 3, todo mundo já sabe ler? Então vai, 1, 2, 3, e também... Jesus chega no templo lá no final, lá na última festa que ele vai, ele vira todas as mesas, porque vocês sabem que, né, eles transformam os sacrifícios que vinham, então, né, quando você faz os estudos do que acontecia naquele tempo, eles traziam o cordeiro, apresentavam para o sacerdote falava, é impuro. Eles iam lá para os cambistas que trocavam o cordeiro, os cambistas iam lá, vendiam outro para eles, limpavam aquele outro cordeiro e vendia para o próximo. Aí Jesus ficou bem feliz, né, pegou um chicote de corda, entrou no templo e arrepiou com todo mundo e falou, a minha casa, não está escrito que a minha casa será chamada. Não entendi, a minha casa será chamada. Minha casa será chamada casa de oração. Então quando eu vou em uma igreja, uma das coisas que eu tenho que ver é o quê? Oração. Tem que ver as pessoas orando a Deus, eu tenho que ver as pessoas orando uns pelos outros, e eu tenho que ver todos os tipos de oração que nós vamos aprender nesses próximos dias, em nome de Jesus. E se na nossa dinâmica estiver faltando alguma, nós vamos inserir também. Posso ouvir um amém, amados? Desses 5 tipos. Então quero avançar. Vai, próximo. O que mais, pastor, sobre oração? Vamos lá. Os apóstolos entenderam. A vida estava corrida, tinha que atender da mesa, tinha que cuidar das viúvas, tinha que receber as finanças, tinha que dividir os recursos, tinha que fazer todas as coisas. Aí os líderes da igreja falam, peraí. De tudo que Jesus nos ensinou e nos falou para fazer, está meio errado.
Nós estamos ficando muito, muito Marta e pouco Maria aqui. Quem lembra da passagem? Né? Então, os apóstolos, que eram os cabeças, que eram os líderes, eles falaram, não tem como a gente ficar atendendo do povo e atendendo de todas as coisas. Acha para vocês líderes que sejam de bom testemunho, estabelece os diáconos, põe gente para ir visitar as viúvas, fazer as coisas nas casas, ver quem precisa realmente, quem tem parente, que procure seu parente para ser ajudado, para não sobrecarregar a igreja. E nós vamos fazer o quê? Leia lá comigo. E quanto a nós? Não entendi. Então vou falar que eu sou ministro aqui agora, na minha função. Meu dever bíblico é fazer o quê? Como pastor da igreja, meu dever bíblico é fazer o quê? Não entendi. O que é o meu dever bíblico? Me consagrar ou me separar, né? Consagração você lembra, né? É estar separado para algo. Qual o meu dever como ministro? Consagração para oração e ministério da palavra. Porque se um pastor fica temporando e ora, quando ele vem aqui, facilita a vida de todo mundo. Se ele sabe pregar a palavra, ou é, né, Deus dá graça para com a palavra, melhora a vida de todo mundo. Aí não precisa atender todo mundo de todas as coisas, porque a palavra e o próprio Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amados? Então, desde o início, a igreja primitiva, ela já começava... E vamos lá, quem são os líderes? Fala os apóstolos. Quem são os líderes? Se eles faziam, o que eles faziam que Jesus falou? Ir de pregar o evangelho. Então já estavam pregando. E as pessoas que estavam na igreja eram seus o quê? Não entendi, eram seus o quê? Discípulos. Eram seus o quê? Discípulos. E o discípulo faz aquilo que o... Quando os apóstolos se consagravam em oração e em palavra, você vai ver toda a igreja primitiva de Atos. Depois a gente avança nisso. Talvez 7 cultos então, para eu falar a igreja de Atos, os momentos de oração, né? Vou aumentar já da série. Você vai ver que a igreja entendia que ela precisava fazer o quê? Orar, amados. A igreja também adora, a igreja também faz todas as coisas, mas oração é algo que nós devemos nos consagrar para. Posso ouvir um amém? Me lembro do pastor Cirilo uma vez que ele falou, tem gente que me pergunta, eu tenho que achar um tempo para as coisas de Deus. Aí ele fala, não, se você foi comprado por alto preço, se você é de Jesus, você tem que achar um tempo para as outras coisas. Teu trabalho vai te salvar? Não estou falando que não é para você trabalhar. Olha para quem está do seu lado e fala, é bem pelo contrário, irmão. Amém? Quem é homem tem que trabalhar. 5 amém. Quem é homem tem que trabalhar. Amém? Esse dia eu estava aconselhando um irmão, um homem, que eu conheço já há um tempo, ele, não, eu desisti, outras coisas, tal, falou, e deu uma confusão com a esposa, e a esposa também falou que desistiu. Ele falou, e agora, pastor, o que eu faço? Eu falei, agora você pede perdão para tua esposa, vai lá e fala que você não desistiu, porque o homem não desiste. Amém? Amém, amados? A Bíblia fala, quem não trabalha que não coma, e a função de provisão, de cuidar de todas as coisas é do homem. A mulher é tomada como vaso mais frágil, ela pode falar até eu desisto, mas você não vai falar eu desisto, você vai falar eu vou continuar então. Aí quando ela se recuperar, passar o ciclo, daí ela fala, eu quero fazer de novo. Daí você diz, então vamos embora. Amém? Amém? Se eles se consagravam em oração, eles começavam a mostrar para o povo, tem algo importante para ser feito. E o povo também, provavelmente começou a fazer o quê? Orar, irmãos. Vocês vão ver todos os problemas que aconteciam com a igreja primitiva. Os apóstolos eram presos, as coisas aconteciam com problema. Onde é que estava a igreja? E estava reunida a igreja, mandando mensagem, né? Vamos atacar o Instagram do Pilatos. Vamos mandar mensagem para ele, vamos parar de curtir ele, vamos cancelar ele. Era isso ou não? Aí a igreja se reunia nas casas e estava fazendo o quê? Orando. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, se prepara para a sua melhor estação de oração da sua vida, em nome de Jesus. Eu falo sobre mim mesmo também, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Para ganhar as coisas no campo espiritual. Ok, vamos lá, vou avançar. São 5 tipos de oração, para dar uma degustação assim, né? Então nós vamos falar de todas essas, tá? No hebraico, nós vamos falar de tefilá hoje, depois aton ou atone, que depois é outro tipo, hanem, shalal, Isaac. Pastor, você está judaizando a igreja? Não, eu só estou pegando o original para a gente aprender um pouquinho mais profundo. Quem pode dizer amém?
né? Ontem eu fui dar uma aula lá numa outra igreja lá e falei sobre testemunho, expliquei a palavra. Todo mundo fala, pastor, uma das coisas que mais me deu vontade é de estudar a Bíblia. Depois que eu vi você falar, 1h30. Falei, glória a Deus, então eu fiz a minha função. Se deu vontade de conhecer a palavra, ótimo. Amém, amados? Nós vamos só trabalhar com a primeira hoje e depois vamos com cinco palavras em nome de Jesus. A primeira palavra na Bíblia, vamos lá, próximo. É a que aparece aqui em Gênesis 27. Deixa eu explicar aqui para vocês. Antes na Bíblia de Gênesis 27, não tem nenhuma menção falando que o homem deveria orar. Então, enquanto a gente vê todas as outras coisas, você vai ver umas possibilidades de oração quando você estuda a Bíblia. E Enoque começou a invocar o nome do Senhor. Então, se subentende, começou a buscar Deus. E assim por diante. Mas só com Abraão, que é conhecido como pai da... E que você já sabe que Deus abençoou ele, colocou ele como patriarca, ele começa a abençoar as pessoas, porque ele não só é abençoado, mas ele se tornaria uma bênção. Com ele começa todo um ciclo interessante da terra de sacerdotes. Amém, amados? Porque ele apresenta sacrifício e outras coisas. E com ele é a primeira vez. E quem incita... Vamos ler o texto, para você entender a primeira menção que você vai entender. Então, quando algo aparece pela primeira vez na Bíblia, o contexto me mostra parte do significado daquela palavra. Amém, amados? Então vamos lá, leia lá comigo lá, vai. Gênesis 27 diz, agora pois. Pausa, deixa eu contar a história. Abraão ficou meio com medo, porque a esposa dele era muito bonita. Então ele tinha o mesmo problema que eu, uma esposa bonita. Graças a Deus. Mas eu não tenho esse problema de ter medo de que vão roubar a minha esposa, né? Mas ele tinha. Então ele chegou no lugar lá, e ele falou, olha, você é meia minha irmã, então vamos dizer que a gente é parente, não vamos contar que a gente é marido e mulher para não dar rolo, para não ter complicação para minha vida, senão vocês podem me matar. Porque eles chegavam em outros povos, a cultura era diferente, amém, amados? E o faraó achou realmente a abençoada da Sarai bonita, pegou ela, levou e ficou com ela como mulher, e começou a ter um problema lá, começou a dar ruim para o Egito, amém, amados? Porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão. Aí o faraó, meu Deus, o que eu vou fazer? E chegamos nesse texto, vamos ler de novo, vai, 1, 2, 3, olha o que Deus fala para ele em sonho. Agora pois, porque é profeta, alguém que representa a Deus, que fala das coisas de Deus, que percebe das coisas de Deus, ok, e daí o que fala? E ele? E viverás, que estavam tendo úlceras, parou das pessoas de reproduzir, foi ruim lá o B.O. que deu. Por que você está falando isso, pastor? Então, a primeira vez que fala de oração, quem fala para orar? Vamos lá, amados. Quem está falando ali? Deus. Quem fala para orar? Deus. Se Deus fala, é sinal que é importante. Amém, amados? E Deus delega essa autoridade para Abraão ou para o homem, debaixo da aliança que ele tem com ele, de o Abraão vai orar, e ele fala, abençoarei, lembra da bênção de Abraão? Abençoarei os que te... E amaldiçoarei os que te... Então ele fala, ele vai orar por você e você vai ser curado. Então deixa eu falar algo aqui, a oração, vocês estão aqui comigo, amados? Aqui a palavra é tefilar, depois eu explico o que é. Mas a oração aqui, ela é no contexto de eu falar com Deus. Então o que eu vou falar? Eu vou falar com Deus a seu respeito e Deus vai ouvir. Quem pode dizer amém? Então, é esse tipo de oração. Aqui é a oração mais simples, ou aquela que é importante a gente falar isso também, porque tem muita gente que tem, principalmente quando vem de uma cultura mais religiosa, ele precisa saber como orar, assim. Então, ele quer saber um roteiro, uma fala, uma coisa, e eu não tenho problema com isso, até com esse plano de fazer já há algum tempo, né, pastor? Eu tenho falei com o Lucas, eu quero fazer roteiros de oração, dar umas rezas pro povo. Você aprender ali os princípios para orar, não tem problema disso. Só não pode ser isso sempre. Quem pode dizer amém? Porque Deus é um Deus de relacionamento. O Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. Ele testifica para com Deus. Então ele vai te conduzir a orar, ele vai te ensinar a orar, você vai começar a falar e as coisas vão acontecer sem você saber. Ontem eu dei uma aula lá, daí pessoal, pastor do céu, mas que aula boa. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu também achei boa. Não estou me enaltecendo não, dela. Por que você está falando isso? Porque eu falei, porque se você olhar minhas anotações aqui, eu tenho 5 anotações. Eu falei 1h30, mas eu tenho a convicção, quando eu venho me apresentar com a palavra, o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. Então ele vai dar aula. Ela falou, como é que o senhor consegue conectar todas as coisas e todos os textos assim? Eu falei, também não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus sempre vai me usar e as coisas vão chegar num lugar. Amém, amados?
Da mesma forma, quando eu vou orar, a Bíblia fala que às vezes a gente não sabe, mas o Espírito nos ensina como orar. Então, quem já se relacionou com alguém? Tem uns que são casados e nunca relacionou com a pessoa. Que bonito. Quem já se relacionou com alguém? Você gostaria, Charles, que todas as vezes que a sua esposa fosse falar com você, ela viesse com um texto? Amado, ilustríssimo marido Charles, excelso, maravilhoso, né? Você gostaria que ela falasse assim, sempre com você com script? Alguém gostaria, irmãos? Não, Deus também não quer que você fale com ele com script, amém? Então, o que é oração, ou o que é o tefilá? É aquilo que ele fala, ele vai orar por você, Deus não fala o que Abraão vai orar, mas Deus dá a liberdade dele falar e declarar aquilo que ele quer. Então, vamos desmistificar isso de oração? Tem oração, obviamente que tem um roteiro, é importante ter, depois a gente vai estudar o Pai Nosso, amém, amados? Mas, orar é falar com Deus. Tem gente que fala, eu não oro porque eu não sei fazer uma oração bonita, igual eu vejo pastor ali, e o pastor fala um monte de coisa, que bonito. Não é questão de boniteza. É questão de sinceridade do seu coração. É óbvio que orar a palavra é a melhor coisa que tem. Você concorda com algo que já está estabelecido. E disse Deus que haja luz e houve luz. Então quando você ora junto com a palavra, eu estou concordando com Deus. O poder de criação é tremendo nessa hora. Mas orar é falar com Deus. Jesus fala, não precisa ficar com vã repetição, não precisa ficar repetindo as coisas. Aprenda a orar com Deus. Quem já conversou com alguém aqui? Como é que é o nome desse meu amigo bonito que está sentado aqui no corredor? Joaquim, nome da Bíblia. Né? Nome bonito também. Joaquim, você tem amigo, Joaquim? Quantos anos você tem, Joaquim? 10 anos, já é grande, tá, Joaquim? Você tem amigo, você conversa com seus amigos ou não? Conversa. Então, com Deus, quando o Joaquim for orar, ele tem que conversar com Deus. Eu sei que tem gente que gosta daquelas coisas. Né? Pai Celestial, Deus Altíssimo, digno de honra, glória, louvor e adoração, ao Rei Eterno, invisível, mais real. Mas, Senhor, estou na Tua presença. Fala comigo, Pai, preciso de ajuda. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Não precisa de formalidades, tem uma introdução sempre em oração que a gente fala de entrar na sala do trono, né? De falar do nome do Senhor, né? Baseado no Pai Nosso, mas é um conversar com Deus, que tem gente que às vezes não ora porque fala que não sabe orar. Orar é só conversar. Quem sabe conversar? Amém? Você não sabe, vou te dar uma dica para você começar. Acabei de te ter essa ideia, olha que ideia boa, eu gostei. Você faz um grupo de WhatsApp, você com mais alguém, depois você tira, deixa só você, escreve Deus. E se você não sabe falar, você começa a teclar. E aí, Deus? Manda para você mesmo. Espera um pouquinho ele responder. Vai gravando essas orações. Obrigado por ter respondido. É uma boa, né? Ter um grupo de WhatsApp com Deus. Acho que eu vou ter também. Vou fazer meus pedidos. Eu gostei da ideia aqui que eu tive, né? Não tem nada na Bíblia que desabone ter. Não fala nada. Então, estou dentro da vontade permissiva. Mas o que eu quero falar é, a gente não precisa viver de um jeito formal. Estou conseguindo fazer entender, amados? Dizer, Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Deus fala até com as crianças. Hoje eu escutei um testemunho de uma pessoa me falando que Deus usou o filho dele, a filha dele estava com uma resolução, orando por um negócio, Deus usou a filha dele de 5 anos para falar com ele. Vou contar um testemunho, posso ou não? Fala que sim, porque eu vou contar de qualquer jeito, irmãos, eu que estou falando aqui. Né? O microfone vem grudado na minha boca até aqui. Posso contar um testemunho? Então, uma vez eu fui convidado para trabalhar quando eu trabalhei lá no clube de futebol lá em São Paulo. E eu tava com aquilo, meu Deus do céu, eu estudei em São Paulo quando eu tinha 27 anos, eu tava com 37, né, pastora? Aí meu Deus do céu, Senhor, será que o Senhor quer que eu vá para São Paulo toda semana? Como é que eu vou viajar para São Paulo toda semana? Eu tenho que cuidar da igreja, eu já tô mais velho, né? Minha esposa tá com meu filho tava dormindo na cama e eu deitado no colchão de transição. Que tinha um colchão de transição na nossa casa que o Isaac sempre dormiu no berço. Particularmente aquele dia estava deitado na cama. Então, eu para não trazer ele para a cama, de madrugada, eu trazia ele para um colchão no meio, só para ele ficar um pouco com o meu cheiro, depois eu levava ele. Né? Que criança é uma beleza quando quer assim, colocar no berço. Né? Parece que chega no berço, dá um choque nela. Né? Então, eu tinha um colchão de transição para ele não ir para minha cama e não ficar com a pastora. Porque a pastora estava grávida, não estava grávida ainda, né? Mas estava numa transição de desmamar a criança, não podia ficar perto do cheiro da mãe. Ok. Muito detalhe, né? Você gostou, amor? Que mulher gosta de detalhe das coisas, né? Moral da história, eu estou orando com Deus, falando em pensamento, escrevendo no computador, me lembro até hoje, Deus,
O Senhor quer que eu volte para São Paulo. Como é que eu vou viver minha vida indo para São Paulo toda semana? Eu não sei se eu aguento, eu estou mais velho agora, tal. Daí eu caí na... Falei, né, naquela conversa íntimo. Falei, Deus, mas se o Senhor quer mesmo, ó, de verdade, agora é uma coisa que é difícil para mim. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Era para trabalhar com futebol. O Isaac estava dormindo, o Isaac tinha 2 anos. O Isaac nunca tinha visto futebol. Ele sabe a história aqui, né? Aí o Isaac está lá dormindo, né? Não sei nem se o pastor escutou ou lembra disso. Você lembra, mano? Aí eu tô ali digitando e conversando com Jesus, daqui a pouco meu filho dormindo grita, gol, gol, gol. Eu falei, não. Ele nunca tinha assistido jogo de futebol, de verdade mesmo, eu não assistia futebol com ele. Ele gritou gol. O que você está dizendo, pastor? Deus escuta o que você fala com ele. Amém. Vai, vamos dar sequência. Próximo. Então, oração é falar com Deus. E Deus escuta as nossas... Primeiro livro de Reis 8:28, essa mesma palavra. Assim. Ore e peça para Deus. Deus escuta as orações. Deus escuta as orações. Nem sempre a resposta é imediata. Mas olha para alguém bem bonito e fala, Deus não é surdo, irmão. Olha para outra pessoa e fala, pode ficar tranquilo. Amém? As pessoas têm aquela ideia, meu Deus, Deus está muito ocupado, está aqui falando, ele não ouviu. Não, Deus tem um ouvido só para você. Olha que bênção para as mulheres. Não é? Deus tem um ouvido exclusivo só para você. Não está na Bíblia isso, mas Deus escuta todas as orações. E aqui está o contexto de falar da palavra. Então, pede. Quem já teve uma oração respondida? Chega um tempo que você está com Deus assim, e isso já aconteceu diversas vezes comigo, de eu nem pedir. De eu só vislumbrar que eu queria algo assim, e de repente aquilo aparecer na minha vida. Quem já teve isso? Fala, nem vou pedir isso, que isso aqui é muita ousadia, não tem nada a ver, mas de repente daquele desejo, aquela vontade de uma determinada... E daí você olha e fala, meu Deus. Amém? Deus escuta as nossas orações. Vai, passa. Vale a pena orar. Vai, próximo. Salmos 4:1, olha que coisa linda, foi o salmo que o João abriu, lê comigo. Então, aqui é a mesma palavra que eu estou falando, porque eu vou explicar o significado da palavra. Esse tipo de oração que a gente faz para Deus, igual eu estou falando aqui, de conversar com Deus diretamente, é uma oração que Deus ouve. É uma oração que aqui, olha como ele fala, é uma oração que Deus atende. Pede para Deus, conversa. Sabe qual que é o nosso maior problema? Posso ou não? É que quando a gente tem um problema para resolver, eu primeiro tento resolver, depois eu chamo alguém que sabe resolver, depois eu peço para o pastor resolver, depois eu peço para ir, aí o pastor me atende, que tem uma fila de aconselhamento, daí eu ligo para o meu líder, também não resolveu, aí eu falo, meu Deus do céu, agora eu estou sozinho. Ele nunca te deixa, jamais te abandona, você nunca está sozinho. Aí você chega lá no seu quarto desesperado, daí o que você vai fazer? Ora! Mas orar, em vez de ser a primeira opção, acaba se tornando o último. Agora eu não tenho o que fazer, eu tenho que pedir para Deus. Esses dias eu estava procurando um tênis com meus filhos, nós somos em 4 lojas para achar o número deles. Aí nós saímos de uma loja, compramos e fomos embora. Aí eu perguntei para eles. Aí eles, pai, achamos na última, né? Eu falei, pois é. Daí fiz uma reflexão, né? Ser filho de pastor não deve ser fácil, né? Tudo é assim, né? Querer ensinar alguma coisa. Aí eu falei, por que nós achamos só na última? Né? Daí o Isaac é mais lógico, porque a gente deixou ela por último, porque era mais perto de casa, a loja tal, então a gente foi nas outras mais longe, etc. Eu falei também, mas por que foi na última? Daí eles não responderam, eu falei, a gente só foi a última porque lá a gente achou e a gente comprou. Se eu não tivesse comprado lá, não teria sido a última. E oração é mais ou menos assim. O problema é que a gente, em vez de aprender, continua fazendo o mesmo processo toda vez, procurando em um monte de lugar, ao invés de lugar onde a gente tem a garantia que Deus vai atender. Amém, amados? Olha para alguém bem bonito e fala, ora mais, irmão. Olha para outra pessoa e fala, investe em oração, vai. É tão legal ver Deus atender as orações, é ou não é verdade? Meu Deus, cara, quantas coisas eu já vi Deus fazer. A igreja aí, eu poderia dar testemunho a noite inteira. Vai, próximo, estou quase acabando. Vamos lá, posso explicar o significado do que é esse tipo de oração? Então, quando eu falo com Deus,
No hebraico, para quem está vindo pela primeira vez, todas as letras são concretas. O que, pastor? Ele é um símbolo também. Então, quando eu olho as letras no hebraico antigo, eu vou formar sempre uma palavra, uma imagem daquilo que eu estou vendo. E aí eu sei o conceito real daquela palavra. Amém, amados? Como eu expliquei pai, mãe, quem estava no último domingo? Né? E expliquei filho e as outras coisas. Então, o que significa oração, esse tipo de oração aqui no hebraico? Que é tefilá, né? A primeira letra é tav, que é sinal ou marca. A segunda é pet, que é boca, né? Relacionada ao falar, ao orar. A terceira é lamed, que é cajado, representa cajado, direcionamento, guia, ensino. E a última letra é graça, red, que vem da parte de Deus. Então, o que é orar? Ou o que é falar com Deus? No hebraico, o conceito que se forma é: orar é a marca da declaração que me guia para a graça ou para a revelação de Deus. Não é legal? Então, orar, quando eu estou com um problema, uma coisa eu não sei como resolver, eu paro e... Quando eu paro e olho, eu estou deixando uma marca, que é a declaração. Vocês estão comigo aqui, amados? É uma declaração, porque orar é falar e é declarar, porque o mundo se fez e não tem nada que tem mais autoridade do que a palavra, porque tudo foi feito por meio da palavra. Então, oração é a marca que, por coincidência, não coincidência, a primeira letra é a cruz. Não é lindo, é sim ou não? É a cruz. Então, é a marca ou sinal, que é a declaração que me guia. Vocês estão aqui comigo, amados? Para a graça de Deus. Rete é janela dos céus, né? É uma janela. É a representação de tudo que é revelação, de tudo que é graça de Deus, de tudo que é a letra que foi colocada no nome de Abraão para Abraão ou Abraham, que fica em hebraico, é het, que é graça. Que Sarai fica Sarahá, graça que é colocada. Então, orar é eu fazer um marco. Vocês estão aqui comigo? Vocês não ficam felizes com isso ou sou eu que fico? É um marco da declaração que me guia para a graça de Deus. Então, se eu estou com um problema em alguma coisa, o que eu devia fazer? Por quê? Quando eu oro, o que acontece? Estou fazendo um marco, que é a declaração, que vai me guiar para a graça de Deus. Maravilhoso isso, não é? Aí você entende porque quando os discípulos estão com um problema e não conseguem expulsar o demônio, Jesus fala, isso aí só sai com o quê? Oração. Vocês estão aqui lutando, brigando, eu estava lá no monte, eu desci e resolvi em 1 minuto. Ou que vocês ficaram horas tentando resolver. Melhor investir tempo aqui, ó. E se você só vivesse das suas orações? E se você colocasse em oração as coisas que precisam ser resolvidas? Vocês estão aqui? Minha casa tem que ser chamada. Minha casa tem que ser chamada. Esse ano eu fui intencional em alterar toda a liturgia do culto para investir em oração. E eu fiquei esperando ver se alguém ia reclamar, porque eu já estava com a resposta pronta já. Mas ninguém reclamou, graças a Deus. Todo mundo gostou, só escuta coisa boa, que a gente tem orado bastante. A casa do Senhor tem que ser conhecida como uma casa de oração. A nossa vida tem que ser marcada por ser uma vida de oração. Quem pode dizer amém? A nossa consagração tem que ser direcionada para isso. Vamos lá, próximo, último acho. Ok. Mateus 7,7, Jesus falando. Vamos colocar de pé? Mateus 7,7 diz assim, ó. Jesus falando, vai, leia 7 e 8 comigo, por favor. 7 e 8. Pedi, buscai, batei, pois todo aquele que quem busca e quem bater, abrir-se-lhe. O Senhor tem algo para fazer poderoso na sua vida. Pastor, você pode orar por mim? Posso. Mas sabe o que ele está esperando? Você fazer uma marca da sua declaração, que vai te guiar para a graça de Deus. Eu estou aqui, estou para concordar, e é uma bênção. Quem é casado? Eu sempre falo assim, ó, casamento, para os jovens que vão casar, ó, eu sempre falo que muda para sempre a vida. Sabe por quê? A Bíblia fala que os dois se tornam uma só carne. Então a Bíblia fala também, onde tem 2 ou mais reunidos, ali eu estou. Se tem 2 com o Espírito Santo, já estamos em 4. Amém, amados? No sentido, né, o Espírito dentro de... Ok, 1, 3... Mas tem concordância. Quando um casal ora, ele concorda. Deus move. Ele guia isso para a graça. Pastor, não estou vendo ainda. Como é que o povo estava em oração à igreja primitiva? Unânime e perseverante. Unânime. O lugar onde você devia se desgastar e cansar era em oração.
Aí as outras coisas seriam bem mais fáceis. Olha a vida de Jesus. Posso falar isso ou não? Posso mesmo? Vou adiantar as futuras pregações. Posso ou não? Diversas noites documentadas na Bíblia que Jesus passou a noite inteira orando. Pergunta para alguém bem bonito e fala, quando foi a última vez, irmão? Você virou às 8, 10 horas da noite orando. Se eu perguntar quando foi a última vez que você passou a noite numa balada, você vai lembrar. Foi tal dia, virei o ano, cheguei às 6 da manhã. Foi tal dia que eu estava não sei o quê. Qual foi a última vez que passou a noite inteira assistindo série? Você vai falar, final de semana passada, maratonei tal episódio, tal série do Netflix e acabei. Amém. Ai, pastor. Não. Para as coisas importantes, Deus orava. Jesus orava. Porque ele sabia que se ele pedisse, Deus ouviria as orações. E ele garante que ele faz isso por nós. Quem pode dizer amém? Vamos crer que nós vamos entrar num ciclo poderoso de oração em nome de Jesus? Amém, amados? Quem é marido? Você é o responsável em nome de Jesus. Você é o sacerdote. Você vai estar levantando mãos santas, declarando sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre a sua família em nome de Jesus. Amém? As mulheres também, todo mundo pode orar. Ali é bem claro que juntou todo mundo. Juntou Jesus, a mãe dele, todo mundo em oração. Vamos fazer algum movimento de oração? Acabando essa série, vamos fazer uma vigília de oração? Agora já diminuiu o percentual. Vamos fazer uma vigília de oração? Mesmo? Sem muitas coisas, vamos ficar orando. Amém? Glória a Deus, eu estou dentro. Eu que propus, né? Pastor tem orado muito, eu começo a orar 10 horas, durmo e levanto orando. Não conta essas orações aí. Né? Orando mesmo, em batalha. E vamos trazer algo assim que a gente queira orar para ver acontecer? Vamos. Eu sou a favor desse desafio, não estou fazendo campanha nem nada, não preciso de campanha. Ensinar o povo a orar pelas coisas que precisa. Tem coisas que a gente ganha na oração. Né? Esses templos, como os outros templos, a gente pode testemunhar. A pastora que sempre guia mais em oração, tudo foi ganho, sabe como, amados? Relógio de oração, relógio de oferta, relógio de intercessão, é assim que a gente ganhou a maioria das coisas que a gente fez aqui. A pastora tem um caderno de adoração, de anotação, né, de todas as orações. Quando começou a orar e quando Deus fez, e tem um monte de milagre de gente que nem é da igreja, né, mano? Porque a galera fica orando pelos outros e os outros são curados lá. E fica feliz, daí ainda dá o crédito para os médicos ainda. Tem problema. Deus sabe. Nossa função é orar. Vamos orar? Orar é tão importante que a sua salvação está atrelada a uma oração. A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador será salvo. Ele tem que declarar. Depois Paulo fala, aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, ou seja, há testemunho do corpo e da alma, é salvo. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus? Qual, pastor? Para você entregar a sua vida para Jesus. Amém? E o meu pedido a partir de agora, que é a segunda... Vamos orar primeiro por isso? Se você está aqui pela primeira vez, coloca a mão no seu coração. Ou se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou não sabe se já entregou, independente, se você está aqui, vamos declarar juntos essa oração em nome de Jesus? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?